Boa noite. Este relato que vou contar aqui não aconteceu comigo, e sim com um tio do amigo do meu pai. Bem, às vezes eu vou no sítio do amigo do meu pai, e ele mora em Mogi Mirim. Ele contou uma vez para mim que o seu tio era muito corajoso. Era uma pessoa de coragem muito rara. O seu tio, em uma determinada noite, andava em uma estrada muito deserta. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E a estrada era apenas iluminada pela lua. Ele sempre carregava consigo um pau de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu a uma certa distância de si algo correndo em alta velocidade. Ele calculou que era uma criatura enorme. E então ele ouviu aquilo rosnar. Enquanto a criatura corria, aquilo batia as grandes orelhas e pisava pesadamente no chão. Então veio à sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore, e quando esse bicho passar, eu arrebento ele. Então ele ficou embaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava. E assim esperou a criatura chegar. E quando ele olhou adiante, ele viu um imenso vulto de um animal. E era enorme mesmo. E a criatura preparava-se para atacá-lo. Ele empunhou o pau acima da cabeça, e quando ia acertar a criatura, ela se desviou para a frente. E isso era impossível para uma criatura normal, pois a fera não o havia visto ali. Então ele pensou: com certeza isso é coisa de outro mundo. E com o seu pau, ele tentava acertar a criatura em vão. O animal desviava com pulos altos, e o homem tentava acertá-lo sem nenhum sucesso. As unhas do lobisomem eram enormes, e o trabalhador presumiu que só poderia ser o próprio. A coisa dava patadas e raspavam as unhas em seu chapéu. E ele podia sentir as longuíssimas garras da criatura. Mas sem ceder em momento algum, ele ouviu de longe uns cachorros vindo e latindo para tal criatura. E a coisa, ouvindo aqueles latidos, saiu correndo de maneira incrível. A sua velocidade era algo sobrenatural. Aquilo seguiu estrada adiante e se embrenhou na mata. Mas o homem nunca mais esqueceu deste encontro. Boa noite. Desde quando fui viver na cidade em busca de uma melhor condição de vida, os meus pais sempre sonharam em voltar para o interior e comprar uma propriedade onde pudessem terminar os seus dias. Pois quando chegaram à cidade grande, ambos tinham 22 anos. E além de trabalharem na lanchonete do irmão do meu avô paterno, eles cursavam faculdade. A minha mãe, gastronomia, e o meu pai, administração de empresa. No entanto, o sonho de regressar ao interior foi adiado por 38 anos. E durante este período, eles se formaram e chegaram a abrirem um restaurante no centro da cidade. E com o tempo, os negócios foram prosperando
e gerando o retorno desejado. E foi quando chegaram a abrirem 4 restaurantes. E daí veio a ascensão social. Em sua vida de casal, chegaram a ter 5 filhos, sendo que os mais velhos, e por este motivo, à medida que fui crescendo, os meus irmãos foram tomando seus rumos na vida. Formaram-se na faculdade, conheceram o amor, se casaram, tiveram filhos e consumiram os negócios da família. E foi quando os nossos pais decidiram realizar o seu maior sonho de vida. Isso aos 60 anos. Compraram uma boa propriedade no interior e se mudaram para o campo. E como eu tinha 15 anos e era o único filho que vivia com eles, os acompanhei nesta nova fase da vida. Nunca gostei muito de cidade grande e acabei descobrindo o amor por uma vida mais próxima da natureza. A propriedade comprada por eles precisava de reformas, de mais animais, equipamentos, planejamento e mão de obra. E apesar da idade avançada, eles estavam contentes e cheios de planos. E mais pareciam um casal jovem realizando seus sonhos. Traçaram metas, arregaçaram as mangas e abraçaram o trabalho. E com o tempo, todos os investimentos começaram a dar resultado. Conseguiram bons acordos, incluindo com uma grande empresa. Abasteciam vários comércios espalhados pela cidade e forneciam produtos para os restaurantes dos filhos. E ainda negociavam o que produziam com as cooperativas. A qualidade dos produtos era reconhecida no mercado. Tinham granja, produziam leite, queijo, forneciam carne de gado, frango e porco, além dos produtos agrícolas. Investiram na capacitação de funcionários, maquinários, equipamentos e manejo. Conseguiram parceria que melhoraram os produtos e potencializaram a produção e o escoamento dos produtos. E com 5 anos, eles já comemoravam os lucros. E foi quando decidiram aumentar sua propriedade, adquirindo mais terras. Conseguiram comprar pedaços de terras das propriedades vizinhas. No entanto, se depararam com a família Everoski Casa Real. Eles eram conhecidos por algumas histórias intrigantes. Tinham uma fazenda com abundância de água e terras férteis. 2 rios cortavam a sua propriedade, o que favorecia a eles e a criação de peixes, e também o turismo ecológico. Nos finais de semana, recebiam pessoas em um sítio planejado, à procura de banho e lazer, e assim tendo um bom lucro. Na propriedade principal cultivavam milho, soja, feijão e outras culturas. Porém, davam muito foco à criação de suínos, cabras, algumas cabeças de gados e galinhas. A propriedade deles não dispunha de tanta tecnologia, mas se viravam como podiam. Eram muitos trabalhadores, limpinhos e focados. Tinham alguns funcionários, sendo que uma parte era temporária e era mais requisitada no período da colheita. Tobias Casa Real era o proprietário da terra e deixava claro que não venderia 1 centímetro sequer de suas terras a ninguém, principalmente pelo fato de sua família viver naquelas terras há quase 200 anos.
Ele criticava que no passado, os Casa Real se desfizeram de suas terras e tudo o que conseguiram foram inserir um monte de forasteiros que acabaram destruindo muito da natureza primitiva e dificultando a vida dos antigos donos. Tobias Casa Real tinha a fama de ser um homem de poucas palavras e de não confiar em ninguém. A sua esposa se chamava Berenice Everoski e ela tinha um sangue cigano. E apesar de ajudar o seu esposo nos negócios, gostava mesmo era de cuidar da casa, fazer comida para muita gente e receber pessoas com vários tipos de doença para serem tratados. Ela tinha muito conhecimento de ervas e era respeitada como uma curandeira de mão cheia. Chegou a engravidar 2 vezes do esposo, sendo que a sua primeira gestação resultou no nascimento de Ariel Everoski Casa Real e a segunda gestação no nascimento dos trigêmeos, do ácido de prostíbulos e outros pontos de prostituição. No passado, aos 17 anos, se engraçou por uma bela moça do vilarejo, chegando a convencê-la a morarem juntos numa casa próxima à dos seus pais, propriedade dos Everoski Casa Real. Ariel chegou a morar com a Samira por 1 ano, mas a família dela sempre julgou aquele relacionamento precipitado. Reconheciam que Ariel era um rapaz muito bonito, trabalhador, sério e tudo mais. Contudo, trabalhava para o pai, ao invés de ter a sua própria propriedade. Lembravam que a propriedade de sua família não era grande coisa se comparada às grandes fazendas da região. Com seus carros de luxo e tecnologia de última geração, além dos acordos com grandes empresas. Ainda assim, o casal insistia em viver o seu amor. E foi quando a Samira descobriu que estava grávida e revelou a Ariel, que ficou muito contente e cheio de planos. No entanto, a mãe da Samira, ao saber da gravidez da filha, ficou desesperada. Alegou que aquilo seria a destruição da vida dela. Uma marca que fecharia os seus caminhos e criaria um vínculo por toda a vida com Ariel, a impedindo de chegar mais longe. A Laide, mãe da Samira, era parteira e sempre sonhou com a filha se casando com um fazendeiro muito rico e gozando de todo o luxo que ela não pôde ter. Ariel sabia que Samira foi acostumada a não fazer nada, a não ser se embelezar, fazer compras na cidade e bancar a patricinha. Daí, ele se esforçava para que ela continuasse levando a mesma vida que tinha na casa dos pais. Contratou uma vizinha para cuidar da casa deles, para que a Samira pudesse descansar o quanto ela quisesse. E na folga da contratada, ele acordava mais cedo para fazer tudo. Isso, tomando o maior cuidado para não acordá-la. E sempre que recebia dinheiro, a primeira coisa que fazia era separar a quantia que a Samira precisava para viajar, fazer compras e se embelezar. O único trabalho de Samira era esquentar a comida que o Ariel fazia para ela. E mesmo assim, às vezes ela preferia comer na casa da mãe, pois dizia sentir muitas saudades. A Laide alegou que com o nascimento do bebê, o foco do Ariel mudaria.
e ela não teria mais os mesmos mimos que ele lhe dava. E que o mais provável era que ele acabasse exigindo que ela tivesse uma atitude mais abnegada e entendesse que o bebê era mais importante. A mãe começou a dizer que quando Samira menos esperasse, não teria mais dinheiro para comprar roupas, fazer viagens e se embelezar, e que a sua vida seria cuidar de um bebê chorão. Sem mencionar que uma gravidez maltratava a mulher e a beleza dela nunca mais seria a mesma. Mencionou que ela ficaria barriguda e um monte de baboseiras. E foi quando lhe falou de um rico fazendeiro de 60 anos que havia enviuvado há pouco tempo e estava à procura de uma mulher jovem e bonita para se casar. Comentou que a propriedade dele era de dar inveja e que ela seria tratada como uma rainha, podendo até mesmo fazer viagens para fora do país. Alegou que ela poderia ter uma lua de mel viajando pela Europa e estaria à altura das mulheres mais ricas e invejadas da região. A princípio, Samira não concordou, mas Alaide começou a visitar a filha com frequência, sempre falando das maravilhas em ela se casar com um fazendeiro que tivesse muitas posses e dinheiro. Não apenas uma propriedade que só poderia ser dela com a morte dos pais. Sem mencionar que ele ainda teria que dividir tudo com os 3 irmãos. A Samira acabou se deixando levar pela ambição. E para conseguir fazer que o Ariel não fosse um empecilho, decidiu passar uma semana na casa da mãe, onde cometeu um aborto. Ariel estava tão entusiasmado com a gestação que comprou algumas coisas para o bebê e até aproveitou a saída da companheira para fazer uma surpresa a ela. Porém, quando ela chegou, já foi acompanhada da mãe, e apenas para dizer que havia pensado melhor e não queria mais brincar de casinha. Ariel ficou surpreso e perguntou a ela como ela poderia pensar naquilo. Mencionou o amor que ele sentia por ela e o filho que teriam. E foi quando Samira revelou que não suportava mais viver ao seu lado e que havia feito um aborto. Diante disso, Ariel ficou tão decepcionado, magoado, revoltado e triste que chorou feito uma criança. Mas com firmeza disse que ela poderia ir embora e que ficasse tranquila, pois o sangue do inocente que ela matou seria para sempre o abismo entre eles. Com o rompimento, ele decidiu focar no trabalho e jurou nunca mais ser abestado por mulher alguma, e que apenas as usaria como uma delas fez com ele. Ariel vivia chorando pelos cantos, mas se fazia de forte. E neste período, as noites se tornaram sombrias. Um animal, aparentemente vindo do inferno, rondava a noite espalhando um rastro de destruição. O ser escuro e peludo começou a atacar várias propriedades, devorando os animais e causando muito prejuízo e medo. Quem chegou a ouvir a fera dizia que o bicho uivava feito um lobo, porém não um lobo comum, mas com uivos tristes, como se sentisse muita dor. Os seus hábitos era como de uma onça, pois saía devorando tudo o que via pela frente. O bicho parecia ser muito esperto,
pois não era pego em nenhuma armadilha. E nas propriedades que dispunham de mais homens e armas, aquele bicho não aparecia. Embora houvesse casos de ataque aos capatazes quando se deslocavam para o trabalho noturno, as noites passaram a ser um terror. Para alguns, o bicho era uma onça, e os seres humanos que foram atacados e mortos foram vítimas do próprio descuido. Mas para outros, se tratava realmente de um lobisomem ensandecido. E até propriedades guardadas por cães ferozes como o Pitbull tiveram uma grande surpresa, pois a fera atacou sem piedade, ao ponto de cachorros ferozes serem reduzidos a carcaças em meio à mata. Caçadas foram organizadas, mas o bicho parecia se esquivar de seus perseguidores. E quando os caçadores se organizavam numa região, o bicho atacava em outra. A atuação do bicho como onça não era nenhuma novidade. Mas um bicho daquele porte e com a sagacidade que demonstrava, era uma novidade. Vez ou outra, algumas propriedades eram atacadas por bichos da mata, ou se tinha um avistamento deles. Mas nunca houve uma onda tão violenta de ataques como daquele jeito. E foi neste período que um incidente marcante chocou todo o vilarejo. Num sítio próximo, vivia um casal chamado Juarez e Rosária. Eles tinham 2 filhos, o mais velho com 16 anos chamado Bernardo e o caçula com 14 anos chamado Heitor. O pai era conhecido por ser um homem rústico, machista e severo, que gostava de sair para beber e prosear sempre que terminava o seu dia de trabalho. A sua rotina de ir ao boteco era diária, e ele só regressava para casa com o avanço da noite. Rosária participava de uma igreja evangélica, e era uma mulher muito submissa e paciente. Juarez, por ser um homem rígido e tradicional, se dizia contrário a qualquer comportamento que julgava como invenção dos últimos tempos. E isso incluía desde consulta de mulher a ginecologista, e até mesmo a mulheres se posicionando como independentes. E sempre repetia que na casa dele era ele quem mandava, e cabia à mulher respeitá-lo e ser submissa, pois do contrário seria jogada para fora de casa. Criticava os pais que davam muita liberdade às filhas e não as colocavam no que deviam ser. Dizia ser contra a criação dos filhos homens com mimos e preferia ter um filho morto do que um filho afeminado ou um homem mandado por mulher. No entanto, o Heitor, o seu filho caçula, sempre teve um jeitinho suspeito quanto à sexualidade. Porém, por ser da igreja, muitos diziam que o jeito mais delicado, tímido e meio esquisito se dava por ele ser um moleque inocente e alienado à visão religiosa. Juarez era tão machista que dizia nunca ter dado um abraço em filho. E se os visse se abraçando, daria uma surra neles para que se tomassem jeito de homem. Bernardo, aos 15 anos, se envolveu com a filha de um empregado e acabou engravidando. Ao saber disso, Juarez ficou muito contente e orgulhoso. Alegou que o seu filho, apesar da pouca idade, honrava as calças que vestia e não brincava em serviço ao que se tratava de mulher. Alegou que ele era macho de verdade.
e que se vacilasse com ele, era bola no gol mesmo. Ele foi falar com os pais da jovem e os convenceu de permitir que a filha fosse viver em sua casa, como companheira do Bernardo. E foi quando Rosária e a jovem nora de apenas 15 anos e já mãe de um menino de 1 ano foram para a igreja. Heitor alegou que não se sentia bem para acompanhá-las e ficou em casa. Juarez foi visitar um compadre adoentado e levou Bernardo com ele. Provavelmente só regressariam para casa com as suas mulheres depois que o culto acabasse, pois sabiam que Heitor não estavam com elas. Porém, desta vez, decidiram passar em casa antes que o culto acabasse. E para a surpresa de ambos, encontraram o Heitor vestido com uma saia e uma blusa da mãe, além de estar usando sapatos de salto. Desfilava e fazia pose feminina diante de um enorme espelho. E ao ver aquilo, o pai ficou transtornado e perguntou que raios ele estava fazendo e se aquilo era o que ele costumava fazer quando ficava sozinho em casa. Heitor tomou um baita susto e saiu correndo de medo, constrangimento e pavor. Nisso, o pai avisou que ia arrancar suas bolas para que ele se tornasse uma mulherzinha de verdade e que em seguida o mataria. Desesperado, Heitor pulou a janela e saiu correndo para a mata. Diante disso, Juarez, tomado de ódio, retirou uma faca que guardava na cintura e deu ao Bernardo, o mandando ir atrás da aberração e que lavasse a honra da família, antes que aquela aberração nojenta envergonhasse a família diante de todos, reduzindo a sua casa a comentários, chacotas e deboches. Diante disso, Bernardo saiu ao encalço do irmão, disposto a cumprir a ordem do pai. Heitor corria desesperado e, ao ser alcançado, implorou que o irmão o escutasse e o deixasse explicar. Mas Bernardo não quis saber de conversa e o golpeou 2 vezes no abdômen em meio à mata. E já estava prestes a aceitar o golpe mortal no pescoço. E foi quando uma fera saltou diante deles, soltando um urro ameaçador, que fez Bernardo empalidecer e fugir aterrorizado, deixando o irmão ferido para ser devorado. Bernardo chegou apavorado, dizendo coisa com coisa, mas com a faca suja, com o sangue do próprio irmão. Nisso, o pai mandou ele se acalmar e lhe entregar a faca, e alegou que era melhor ele ir para o seu quarto, enquanto ele buscaria a esposa e a nora. Gritou que ele era um homem e que não queria saber de mais nada, e o que estava feito não deveria ser lembrado ou discutido. Assim que o Bernardo fugiu deixando o irmão para morrer, de alguma maneira, a fera rasgou as roupas que Heitor usava e o pegou do chão. Correu em direção da estrada, onde deixou o Bernardo, e em seguida fugiu para a mata. Pouco tempo depois, Ariel apareceu e, o tomando no braço, o levou para o hospital mais próximo do vilarejo. Um cirurgião que nem estava no horário de plantão, mas sim acompanhando a avó na emergência, assim que viu Ariel entrando no hospital desesperado, percebeu que o negócio era sério. Imediatamente se prontificou em ajudar.
Às pressas, Heitor foi submetido a uma delicada cirurgia. Ariel vestia apenas um short branco no estilo jogador de futebol. E preocupado, ficava repetindo que estava passando pelaquela estrada quando viu o rapaz ferido. E nisso, ele ficou sabendo que Heitor precisava de sangue. E assim, se ofereceu para doar, já que era doador universal. E aquilo foi crucial para salvar a vida do jovem. E todos no hospital alegaram que foi muita sorte Ariel tê-lo socorrido e depois doar o sangue. No dia seguinte, a notícia do atentado que o Heitor sofreu logo se espalhou. A família foi informada que ele estava no hospital, mas nenhum parente quis comparecer. E quando a polícia foi informada do caso, Ariel foi ouvido e relatou apenas que encontrou o conhecido agonizando na beira da estrada, vestido só de cueca e sangrando. Surpreendentemente, a recuperação de Heitor foi milagrosa. Até os médicos alegaram que aquilo teve interferência divina. E por ter tido 2 perfurações no abdômen, era esperado que ele precisasse da bomba de oxigênio. Mas ele não apresentou qualquer complicação. Contudo, a ausência da família dele causou surpresa. Entretanto, a família Everoski Casa Real se colocou como família dele. Dias depois, quando os médicos surpresos perceberam que Heitor já estava em condição de ir para casa, ele foi levado para a casa do Ariel. Para a polícia, Heitor contou que foi atacado por um desconhecido e que roubou seus pertences e suas roupas. E em seguida, o golpeando com uma faca. E por conta de ter sido salvo pelo Ariel, Heitor alegou que viveria para recompensá-lo por isso. Porém, estava traumatizado por tudo que lhe ocorreu. Ariel sabia o que aconteceu a ele e alegou que o protegeria, pois ambos tinham uma coisa em comum: acabaram sendo desprezados por pessoas que amavam, mas que juntos um poderia amenizar o sofrimento do outro. E com o passar do tempo, Heitor se mostrou uma pessoa muito devota ao Ariel, tanto que por conta própria começou a cuidar da casa e das coisas do amigo. Ariel, apesar de ser 4 anos mais velho que ele, se mostrou disposto a manter uma forte amizade com ele, o que causou certa estranheza, mas se justificava pelo fato de ele reconhecer que os dois foram traídos e descartados por pessoas que amavam mais que tudo. Heitor dormia na casa do Ariel, e a partir daquele momento, os ataques da fera acabaram. 6 meses depois, Samira procurou Ariel desesperada. Conforme os planos de sua mãe, ela acabou se casando com um velho fazendeiro. Percebeu que havia sacrificado seu coração por algo que não valia a pena, pois tinha tudo o que sempre almejou. Porém, não tinha quem realmente amava. A princípio, Ariel se recusava até falar com ela, mas de tanto que ela insistiu, chorou e se humilhou, ele decidiu falar com ela. Bem, e foi curto e grosso. Disse que para ele, ela não valia mais nada, e que se ela quisesse ter algo com ele, que ela não se iludisse, pois ele poderia até se deitar com ela, mas não seria por amor, e sim por vingança e nojo, e que apenas a usaria como uma qualquer,
até que se cansasse dela. Desesperada, Samira começou a chorar e implorou que ele fizesse o que quisesse com ela, mas que nunca a rejeitasse. E nisso, chamando-a de cadela interesseira, Ariel a mandou tirar a roupa e a possuiu do jeito mais egoísta possível, exigindo coisas que nunca havia feito com ela antes. E assim que teve o seu prazer, a mandou ir embora e voltar para o seu marido rico. Ao que ela obedeceu sem dizer nada. A partir de então, Ariel fez o que quis e o que não quis com ela, e até mesmo chegando a dividi-la com os irmãos. E como se estivesse hipnotizada, Samira se sujeitava a qualquer humilhação em silêncio. E quando soube de tudo aquilo contado pela cozinheira da mansão dos meus pais, fiquei mais intrigada em conhecer realmente os Everostes Casa Real. Aquilo parecia surreal demais para ser verdade. Conhecia o Ariel e os seus irmãos somente de vista, mas uma coisa que não podia negar é que eles tinham uma genética de encher os olhos de qualquer mulher. Tinham cabelos lisos, olhos castanhos, eram altos, esbeltos, porém com um corpo bem definido por músculos. O abdômen era perfeito, retinho e com gominhos lindos. Eles tinham costumes de andar com a camisa jogada no ombro, e as gotinhas de suor só chamavam a atenção para a beleza deles. Ariel era o mais peludo entre os irmãos, o que era compreensivo por ele ser o mais velho. No entanto, eles eram verdadeiros deuses gregos, com um porte físico belíssimo, e geralmente estavam vestidos de calça. Mas ainda assim, chamava a atenção por serem bundundinhos, coxudos de pernas grossas e meios cambotas. Uma amiga que era vizinha deles contou que já tinha ficado com o Jadiel, e que comprovou que ele era muito avantajado e descomunal nas partes íntimas, e que era insaciável. Tanto que ela chegou a pedir arrego, e passou 5 dias ardida. Chegou até a ter febre, e por isso decidiu não mais repetir a graça. E o pior foi que ele chegou a procurá-la. Porém, ela inventava desculpas, até que ele relaxou a parada. Por outro lado, ela era noiva e ficou com medo do noivo perceber que ela estava meio alargada e desconfiar que ela andava fazendo besteiras. Impressionada com tudo o que sabia dos irmãos Everosky Casa Real, decidi comparecer a um festejo tradicional da região e ver se conseguia me aproximar de algum deles. Caprichei no look e na maquiagem, mas sem exagero. E foi quando os vi transitando entre os vários habitantes da redondeza. Vi também o meu ex-namorado, que era um ser humano detestável. Ele me trocou por uma garota muito vulgar, mas segundo ele, liberal e que topava tudo como ele bem quisesse. Para mim, foi um desperdício eu ter perdido a virgindade com ele, e um dia ter atrelado a minha imagem com a dele. Procurei nem dar importância, mas me incomodava o fato dele ficar me observando. Foi então que o Jadson me reparou e se aproximou, me convidando para dançar. Eu concordei. A princípio, eu não sabia qual dos trigêmeos havia me abordado, já que eles eram idênticos.
não só na aparência, mas também nos gestos, jeito e até no timbre de voz. Aleguei que não queria ficar o chamando de trigêmeo, como alguns conhecidos faziam. Ele sorriu e contou quem era. Não, aquele era o nosso primeiro encontro. Aproveitei a oportunidade para explicar que eu era filha do fazendeiro que estava muito interessado em comprar um pedaço das terras de sua família. E havia feito uma proposta que o pai dele recusou sem ao menos permitir que o meu pai explicasse. E nisso ele começou a sorrir e alegou que esperava que eu não tivesse aceitado dançar com ele apenas para conseguir o seu apoio para convencer o seu pai a repensar na oferta. Afirmei que de jeito algum seria capaz de tal idiotice. Nisso ele sorriu e contou que muitos eram os fazendeiros que viviam abordando a sua família com aquela proposta, mas que de nenhum jeito a sua família concordaria. Até mesmo porque a sua família sabia do potencial que as suas terras tinham, por ser a mais beneficiada com as fontes naturais de água. E apesar do Jadson ser contra qualquer negociação com os meus pais, eu acabei realmente me encantando com ele. E depois daquela noite, começamos a nos encontrar. A cada encontro, eu me sentia mais atraída por ele. E quando ele me pediu em namoro, eu logo concordei. E nisso, começamos a namorar. No entanto, ele não falava nada da família dele, embora eu não parasse de falar na minha. E com muita insistência, eu consegui convencê-lo a me apresentar formalmente à sua família. Bem, e aconteceu num almoço de domingo. Mas nem isso impediu que o Tobias e o Ariel se focassem no trabalho. A dona Berenice pediu para eu não estranhar ou pensar bobagem, e me explicou que o trabalho na propriedade deles não tinha folga ou feriado. E mesmo o Jadson, o Jardel e o Jadiel tiveram que se afastar da casa principal para auxiliar o pai e o irmão mais velho. Foi quando eu pude conversar com a minha quase sogra, que me explicava a vida em sua propriedade. E nisso, enquanto ela esperava o cozimento do almoço no fogão a lenha, voltou-se a mim e perguntou se poderia ver a minha mão. Fiquei confusa, mas não neguei o pedido. Ela começou a dizer que via muitas coisas em minha mão. Surpreendentemente, começou a falar coisas ao meu respeito que eu nunca mencionei a ninguém. Ela comentou que eu realmente estava apaixonada pelo Jadson. E mencionou que em breve eu satisfaria toda a minha curiosidade. E que felizmente eu era uma pessoa de confiança. E foi quando começamos a ouvir vozes mais exaltadas, características de discussão. Na verdade, 3 homens da fazenda Lamartine chegaram alegando que era um desperdício e despropósito o Tobias recusar todas as propostas deles, se nem mesmo utilizava toda a sua terra. Irritado, Tobias alegou que as terras eram dele, e por isso fazia o que bem entendesse com elas. Depois alegou que queria saber quem deu autorização para eles invadirem as suas terras, e que não tinha nada para conversar. Então os expulsou de suas terras, alegando que não queria saber nunca mais deles ali. Diante disso, Agenor Lamartine alegou que aquilo era um ultraje e que não iria ficar assim, e que ele venderia sim parte de suas terras,
nem que fosse por bem ou por mal. Revoltado, Tobias Casa Real desafiou que queria ver o macho valente que o obrigaria a vender. E nisso, o Agenor alegou que se fosse ele, se preocuparia com parte de uma alcateia de lobisomens de olhos vermelhos que costumava aterrorizar algumas propriedades, até levar os proprietários teimosos à loucura de tanto pavor e falta de sossego. E sem se intimidar, Tobias argumentou que lobisomens de verdade preferiam serem mencionados como matilha, e que tinham olhos amarelos, pretos, marrons, e em alguns casos, por serem lançados pela sina tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tinham os olhos transparentes. Tanto que quem os fitava só via as calvícies oculares vazias. Porém, um grupo que nem era digno de ser chamado de lobisomem, mas sim de canes do inferno, por utilizarem magia e pactos com entidades baixas e conseguirem se tornar um ser idêntico aos lobisomens puro sangue, ou meio sangue, mas com a vergonha de ter os olhos vermelhos. Alegou que era um bando de lixo, até mesmo porque quem tinha os olhos vermelhos eram os coelhos, que não passavam de presas de qualquer predador. Ao ouvi-lo, Agenor ficou furioso e disse que tomaria as terras, mesmo que ele não se deparasse com os lobisomens que estão no topo da pirâmide, e assim acabasse infartando de medo e tendo que engolir a própria língua, enquanto os lixos, assim como ele chamava, arrasavam a sua propriedade. Tobias os mandou guardar suas pragas para si mesmo e sumir de sua propriedade o quanto antes. E quando entrou em casa, Tobias pareceu que diria algo a respeito da discussão. Mas ao me ver, pareceu refletir melhor e se conteve. Eu não entendi nada, mas não dei qualquer importância. Até mesmo porque havia um grupo de idosos e até de jovens nativos do local que eram cheios de crendices e atribuíam qualquer incidente nas fazendas como ataques de lobisomens ou outra coisa do tipo. Mas os tais canes eram novidade para mim. Dona Berenice me pediu licença para falar com o marido. E nisso eu me voltei ao Jadson. E só conseguia identificá-lo pelas roupas que ele usava. Pela tamanha semelhança dele com o Jadiel e o Jardel. Bem, alguns dias depois, Jadson e eu nos encontramos na Praça da Matriz para namorarmos sem ninguém por perto. E foi quando não resisti aos beijos, carinhos e carícias e acabei concordando em acompanhá-lo numa velha casa abandonada, onde com muita dificuldade, por causa do tamanho descomunal do pênis dele, transamos loucamente. Ele até chegou a perguntar se eu era virgem, pois de tão apertadinha, mal conseguia acomodar menos da metade do soquete dele. Meio sem jeito, admiti que ele era muito grande e que não estava acostumada com algo tão comprido e grosso. Diante disso, ele começou a sorrir e disse que eu ainda não tinha visto nada. Revelou que era o menor em relação aos irmãos. E nisso eu fiquei perplexa e comentei que eles não eram humanos. Meio sem jeito, ele perguntou se eu havia gostado. Ao que, sorrindo, eu disse que sim, mas que agora estava toda estourada. Jadson começou a sorrir
e em tom de brincadeira disse que era assim mesmo, mas que depois eu me acostumava. Voltamos para a Praça da Matriz e ficamos num clima de carinho. E em tom de brincadeira, eu perguntei se era verdade que os irmãos dele era tudo o que ele disse. Nisso, ele sorrindo, perguntou qual era a minha. E se por um acaso eu queria experimentar os seus irmãos também. Comentei que lógico que não, mas que era algo assustador. Ele mencionou que era estranho ficar falando sobre isso. Mas do seu irmão, o mais considerado era o Ariel. Tanto que todos sorriam e brincavam que não era à toa que a Samira, mesmo casada com outro, o vivia procurando. E que o Heitor estava só o esqueletinho do cemitério. E que quando ia fazer o número 2, não levava um minuto para acabar e já saía do banheiro. Sem mencionar as prostitutas que ficavam animadas ou preocupadas ao vê-lo. E ainda tinha alguns travestis do Tinder. Sorrindo, ele mencionou que o Ariel era do tipo de cara que não deixava escapar nada. Revelou que ele chegou a namorar por um ano um travesti. E muito malandro, a levou para um sítio abandonado, onde decidiu se divertir com ela. Porém, as coisas não acabaram bem. A travesti queria embebedá-lo para roubá-lo, juntamente com as suas amigas travestis bombadas. Porém, Ariel, que não era bobo, aproveitou da ex-namorada e ainda colocou as amigas dela para correr do sítio. Por vingança, elas foram à delegacia com a história que ele era um lobisomem e que na hora do vamos ver se transformou querendo devorar a namorada. Ariel acabou dando no pé e se divertindo da loucura que viveu. Nisso, perguntei se os irmãos ou a família não estranhavam o fato do Ariel ser tão apimentado sexualmente. Foi quando, num tom mais emotivo, o Jadson contou que por trás de tanta loucura, todos entendiam que o Ariel não passava de um cara marcado pela dor. Explicou que antes de se tornar um predador sem limites, o irmão era apenas um rapaz romântico e com o sonho de encontrar uma garota que o fizesse feliz. No entanto, ele acabou se envolvendo com a Samira. Ele acreditou e mergulhou de cabeça, dando o seu melhor a ela. E ela só brincou com o coração dele. Daí, ele jurou que nunca mais seria o mesmo tolo que foi, e que se divertiria com o que quer que a vida lhe oferecesse, sem medo, culpa ou arrependimentos. Jadson contou que não era à toa que o Ariel tratava a Samira como um objeto, chegando até a colocá-la à disposição dos irmãos. Surpreendentemente, era exatamente assim que ela gostava de ser tratada. Tanto que vivia o procurando e implorando para que ele tocasse nela, mesmo diante de tudo que ele a submetia. Ela dizia que preferia a morte a ser rejeitada por ele, e que se ele se agradava em tê-la como escrava, ela não se importava. Fiquei chocada com o que ele revelou. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Kikita, a cadela da família dele, chegou até nós choramingando e chamando a atenção dele. Nisso, o Jadson comentou que alguma coisa muito séria estava acontecendo na propriedade de seus pais. Preocupado, ele foi até Kikita e a abraçou, segurando a sua cabeça e olhando em seus olhos. Fiquei espantada ao vê-lo fazendo aquilo.
Foi quando ele voltou-se a mim e disse que não tínhamos tempo a perder. Naquele momento, surgiu um bando de cachorros que começaram a rosnar e saíram correndo latindo. Kikita se juntou a eles, e ao que parecia, todos seguiam rumo à propriedade da família do Jadson. O mais intrigante era que começou a surgir vários cachorros, o que fez com que o ambiente começasse a ficar com um odor forte de pelos caninos. Nunca havia visto nada parecido. E nisso, o Jadson comentou que o Jadiel era quem estava fazendo aquilo. Eu não entendia nada. Então, ele pegou a sua bicicleta e disse que eu não poderia me desgrudar dele, pois como havíamos mantido relação sexual, a assinatura genética dele agora estava em mim. E os canes podiam perceber esse tipo de coisa a quilômetros, o que colocava a minha vida em risco. Ele me mandou subir na bicicleta e me segurar firme. Então saiu pedalando feito um louco. Vários cães não paravam de surgir e nos acompanhar. Muito assustada, eu perguntei o que era aquilo. Ao que Jadson respondeu que o Jadiel era quem estava trazendo os cães para ajudar. Explicou que quando uma mulher engravida de gêmeos, ou trigêmeos lobisomens, ela se torna uma lupina descontrolada. Então, sabendo disso, a sua mãe utilizou todos os seus conhecimentos ciganos para impedir que isso acontecesse. Chegou a ministrar a oração de Saracali, desde quando percebeu que a gestação não era simples como foi a do Ariel. E depois, com o avanço dos meses, ela utilizou feitiços de banimento de proteção. E com isso, pôde dar à luz sem sofrer qualquer transformação. Mas o Jadiel, por ser o mais jovem dos trigêmeos, acabou absorvendo os feitiços e as orações, se tornando um híbrido entre os lobisomens e Cane. E por isso, ele tinha a capacidade de sentir a presença de cães, enxergar pelos olhos deles e influenciá-los como estava fazendo agora. Eu não entendia nada do que ele tentava explicar e perguntei o que tanto ele falava. E nisso, ele pediu para que eu calasse a boca e apenas ouvisse, pois ele não tinha muito tempo. E foi quando chegamos à propriedade dele. E daí, eu pude ver um imenso círculo de cachorros que se agrupavam, formando uma barreira ao redor da área das casas deles. Dona Berenice estava apavorada em frente ao casarão e disse que Jadiel sentiu a ameaça. Ouviu e visualizou 5 homens da fazenda Lamatine comentando que ia atacar a propriedade deles, e assim iniciando o ritual para se tornarem canes. Mas o que não esperavam era que o Jadiel tivesse uma conexão mágica com cães e pudesse ver e ouvir através de um simples cachorro esquecido no centro espiritualista, onde os canalhas faziam um ritual de transformação. Naquele momento, Tobias, Ariel, Jardel e Jadiel surgiram totalmente despidos. Naquele momento, eu fiquei pasma. Com exceção do Tobias, todos eles tinham realmente um baita pênis. Em relação à beleza física, até o Tobias era lindo. Claro que o Tobias tinha o corpo de um homem de mais idade, mas era muito conservado e bonito. Naquele momento, o Jadson retirou as suas roupas e a dona Berenice me mandou entrar em casa. Então,
começou a ministrar uma oração. Naquele momento, os 5 homens caíram no chão e começaram a se contorcerem. O barulho de ossos se quebrando começou a ser ouvido, e os corpos deles começaram a se encherem de pelos escuros. Eu estava em choque diante daquilo tudo. Em minha mente, eu só poderia estar sonhando. O certo foi que eu vi todos os homens da família Everoski Casa Real se transformando em feras de aproximadamente 2 metros de estatura, com o corpo coberto de pelos escuros, semelhante a um urso, a cabeça de cão com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca, e com dentes ameaçadores. E da sua boca escorriam baba. Eles se mantinham sobre 2 patas com uma postura humanoide. As suas patas superiores terminavam com mãos que lembravam de um ser humano, mas com enormes garras felinas. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam as de um ser humano. Porém, tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes e grotescos. O cheiro de enxofre e de pelos de cachorro molhado impregnou o ambiente. Fiquei sem reação e apenas observava tudo aquilo sem acreditar em nada. Reparei que os olhos de todos eles eram amarelos, iluminescentes, menos o do Jadiel, que tinha uma heterocromancia total, sendo que o olho direito era vermelho e o esquerdo era amarelo como os dos outros indivíduos. Naquele momento eles deram um urro que espantou todos os animais, que logo começaram a se agitarem nos currais, galinheiros, chiqueiros, baias e mangueiro. Porém, o que estava feio ficou ainda pior. Surgiram 5 criaturas mais escuras que a noite. Essas eram maiores que eles e tinham os olhos vermelhos. Expeliam um fedor de carniça tão intenso que me fez vomitar, além do aspecto ameaçador. Eles vinham enfurecidos, sendo atacados por vários cães. O terror me tomou da cabeça aos pés, e eu só conseguia pensar que estava sonhando. E nisso, os 5 lobisomens avançaram sobre os 5 cães. E foi então que por trás da casa da dona Berenice surgiu um homem com leves feições caninas. Ele era barbudo e tinha orelhas pontudas, e os braços levemente peludos, em uma estatura de 1,60 m aproximadamente. Estava vestido com uma regata e uma calça moletom, e segurava um facão na mão. Com uma voz grave como um endemoniado, ele disse que iria ajudar o Ariel e os outros. E assim que ele correu para o confronto, perguntei o que era aquilo. Ao que ela me disse que aquele era o Heitor. Contou que ele era um caso único de transformação lupina, que se deu devido a uma transfusão de sangue que ele recebeu de um lobisomem, juntamente com o sêmen que ele recebia em relação amorosa com o lobisomem. Contou que a primeira vez que ele se transformou, todos na casa sorriram. Entretanto, ele tinha a força de 3 homens. Conseguia falar, mas não conseguia comer nada cru. E explicou que, por não ter uma denominação específica, o Ariel o chamava de Lupete.
Dizia que na casa tinha 5 lobisomens e um lupete. Explicou que a transformação do Heitor o deixava com o rosto barbudo, as orelhas maiores e pontudas, e a face meio deformada e o corpo atlético, tonificado e peludo. Mas ao passar a transformação, ele voltava à sua pele lisinha e sem expressão, e completamente humana. Comentou que ele perdia massa muscular e voltava com um corpo magrelo. Porém, a dona Berenice me pegou pelo braço e me arrastou para dentro de casa, me mandando orar com ela. E lá fora, as feras brigavam ferozmente. A dona Berenice me disse que os cães eram fisicamente mais fortes que lobisomens naturais. No entanto, com a intervenção certa de um magista experiente, as entidades que sustentavam as suas formas poderiam ser contidas e facilmente eles enfraqueceriam e seriam abatidos. Nisso, ela desenhou um círculo e me mandou entrar juntamente com ela e ajudá-la na conjuração do banimento. Eu não fazia a menor ideia do que acontecia lá fora, mas o barulho das feras, de choque de corpos, quedas pesadas, urros, rosnados e grunhidos de cachorros tomavam conta do ambiente. Somado a isso, barulho de estrutura quebrando e desabando também eram ouvidos. O fedor de sangue, carniça, enxofre e de pelos de cães eram terríveis. A dona Berenice orava e ministrava os seus feitiços ciganos, enquanto eu me tremia de pavor. Acredito que em seu coração ela só imaginava que era o seu esposo, filhos e Lupete que namorava o seu filho, arriscando as suas vidas naquele duelo. A minha mente estava tão confusa que eu nem sabia o que pensar. Mas me concentrei na oração enquanto recordava do Jadson. E após um tempo indeterminado de puro terror, começamos a ouvir grunhidos de dor e barulhos de ossos quebrando. Aos poucos, tudo foi se acalmando. E foi quando a dona Berenice falou que era hora de confiar em Deus. E então veio o que havia acontecido. Assim que abrimos a porta, o fedor de sangue se alastrava ao redor de um cenário de guerra. Algumas estruturas foram quebradas, mas por sorte os animais não foram atingidos. E para o meu alívio, eu vi o Tobias andando todo suado e despido. Haviam alguns cortes em seus braços, peitos e abdômenes, e com dificuldade até para falar, ele comentou que agora tudo estava bem, e que felizmente os meninos também estavam bem, e que a ameaça foi completamente neutralizada. Semanas depois, tudo voltou ao normal. Me casei com o Jadson e lhe dei 3 filhos lindos. E quanto a mim, bem, aceitei o meu destino. E hoje eu faço parte da matilha. Boa noite.